Cara, academia tá cheia, depois não dá. você começou a treinar em que ano? Cara, eu tinha 18 anos. Faz pouco tempo, então, faz 10. Eu tenho 42, 42, 20 anos. Então, eu comecei a treinar em 1983. Quando eu nasci. Mas pelo que eu sei, você veio da força, você era powerlifting. Né? Sim, então, mas o primeiro lugar que eu caí para treinar foi um lugar que se chamava Modelagem Física Sérpicos. Olha só. Sérpico. E olha a inteligência dos caras. O meu professor ali cursava a faculdade OSEC, estava cursando e tinha, sabe o quê? Uma série na parede. As primeiras 2 semanas. É isso aqui que você vai fazer. Igual para todo mundo. Sabe qual que era a inteligência do cara? Porque já tinha ali mais ou menos o peso homem e mulher. Aliás, homem e mulher não treinavam junto. A mulher treinava em cima. Era difícil tá? ter mulher naquela época. É muito difícil. Era aquela série de resistência muscular localizada. O que ele fazia? 2 séries de 15 a 20 repetições de cada. Por quê? Para o cara aprender o movimento. O cara aprendia o movimento. Para depois ele entrar em outros exercícios, depois ir para uma máquina, porque não tinha máquina. Sim. Né? Então a inteligência dele foi, olha, eu falei, putz, o cara faz aquilo ali, depois que eu fui estudar, por causa da ativação neural. Né? O cara vai fazer ali elevação lateral, 2 séries de 15 com 3 kg em cada mão, ativação neural é que ele precisa aprender para fazer elevação lateral. Por isso as altas repetições, altas, né? 15. 15. Por isso. Você vê que a inteligência era empírica, não foi na faculdade que ele aprendeu. Estamos falando em 83, né? Nessa mesma época, você me corrige se estiver errado, mas eu acredito que foi mais ou menos nessa época que alguns atletas, cara, eles eram proibidos de falar sobre anabolizante. Sim, era antigas ali, contrato, né? com a IFBB profissional. Acho que porque eles queriam tornar o bodybuilder olímpico, um esporte olímpico. Sim, né? essa era a luta do Santorra. Tornar o bodybuilding um esporte olímpico. E eles não podiam falar. Sim. Hoje, tá aí. Que relação você faz disso? Que relação você faz disso e o que você acha? Se você tivesse essa decisão na mão. Fala ou não fala? Falar ou não. Com os meios de comunicação que a gente tem hoje, não fala. Não fala. Porque vem muitas... Porque não é um problema do atleta falar disso. Sim. Tá? Nessa época aí, o que tinha a consciência? Tá? Que os fenômenos genéticos eram aqueles caras que competiam no bodybuilding. Então todo mundo ali era fenômeno. Tá? Ninguém tomava bola para crescer. Ninguém se entupia de trembolona, até porque não existia, para ganhar volume muscular. Os caras usavam esteroide anabolizante para não perder massa muscular no pré-contest. Ninguém se entupia de testosterona para crescer. Você tá entendendo? Tá? Então assim, quando muito mais avançados que a gente. Mentalmente, né? Porque o Arnold fala, não, porque o Arnold divulgava o de anabol, não, divulgava não. Perguntavam o que ele usava e já, quando ele era um atleta campeão, certo? Ele falava lá do de anabol, mas numa época que não era proibido. Eles não queriam profissionalizar o esporte ou deixar o esporte amador bodybuilding olímpico. Você entendeu? Então, hoje em dia, se dependesse do que eu acho, com os meios de informação que a gente tem, não fala. Porque a galera sempre vai pelo modo mais fácil, né? Sim. E eles acham que o anabolizante é o modo mais fácil. Sim. Fernando, você não começou ontem, né? Você já tem experiência, né? Você sabe muito bem, cara, que não faz mágica, cara. Não é isso, não é isso. Não é isso, que cara. determina o cara ter resultado. Quantos atletas old school aqui do Brasil eu já levei lá pra entrevistar o Adolfo Costa, o Renato Ventura, tá? O Renato Ventura e vou entrevistar o Marcelo Ferro amanhã, falaram assim, cara, aqui nos Estados Unidos a comida é diferente. Aqui a gente tá treinando e tá crescendo, fazendo a mesma coisa, só com a comida. Você entendeu? Então, o que os caras sabiam? O que os caras sabiam? Que os esteroides anabolizantes... Isso daí que tem que ser muito divulgado. Os esteroides anabolizantes, eles são mais anticatabólicos do que anabolizantes em si. O anabolismo depende do descanso, do treino apropriado, da nutrição e da suplementação adequada. Isso vai gerar o anabolismo. O anabolizante, ele vai agir como anticatabólico num momento de dieta restrita, quando o cara está gastando lá muito mais calorias que ele está conseguindo consumir. Pra você não perder, né? Sim. Você não perder. O exemplo disso é o porquê alguns foram criados, como a DECA, por exemplo. A DECA foi criada no tratamento de pacientes com câncer
E muito tempo acamado. Qualquer pessoa muito tempo acamada, eles tomavam a Deca. Surgiu por isso. Para não perder, para evitar o catabolismo. Quando você não era nascido, e eu tinha 15 anos, vendia na farmácia um negocinho que chamava Lipidex. Oxandrolona. Sabe qual era a indicação? Uso pediátrico. Para crianças que tinham desnutrição, nanismo. E eu já vi Entendeu? Caixinha azul, comprimidinhos de 2,5 miligramas. Para criança. Existe aí, né? E não tinha Lipidex. E pra você ver, era uma caixinha azul, nem tarja vermelha tinha. Tá entendendo? Qual que é o negócio? Um estudo que lá fora, um estudo de Portugal, que eles usam para queimaduras graves. A própria Whey Protein surgiu assim, né? Os caras começaram a dar o soro do leite lá para queimados, e aí os caras começaram a ter uma reconstrução da pele mais rápida. Foi descoberto meio que por acidente os benefícios do soro do leite, né? Você tocou no Whey Protein, cara. Eu já vi você falando sobre proteína da carne. Uhum. O Whey Protein, quando o cara chega lá, pergunta se tem da carne. Ah, e tem aquele whey da carne aí? E o whey vegano? O whey, a palavra é soro do leite. Só tem o whey do soro do leite. Não tem whey vegano. Não tem whey da carne. Gente, tem professores. É que o cara... Não pode falar isso. Ele vê um pote, ele pensa, é whey. É. Não, cara. É Whey que ele nada. viu naquele pote carnívoro. Que é Sim. proteína da carne. Então Isso. era o whey. Qual que é o whey que você toma? Aquela lá, ó, carnivore. Ai, meu Não pode Deus do confundir céu. isso. Professor não pode. É igual aquela bobagem, né? Estou trocando gordura por músculo. Onde que é essa feira de rolo? Onde? Você troca gordura por músculo? Professor não pode falar isso, cara. Pode falar, o fulano ali perdeu gordura, ganhou massa muscular, agora está trocando gordura por músculo. Professor não, né? Não dá.